Olá, eu sou a Esther e essa é a minha apresentação sobre estromatólitos. E não sabendo por onde começar, começarei do começo. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra, assim como o Sistema Solar, estava se formando, no período em que chamamos Arcano. Para que a Terra chegasse ao seu estado atual, cheia de vida como a conhecemos, ela precisou de uma ajudinha muito particular que estudaremos nesta apresentação: os estromatólitos lá nos oceanos primitivos. A teoria atual do começo da vida na Terra sugere que nos oceanos primitivos começaram a se formar organismos muito simples, parecidos com as atuais bactérias. Essas bactérias, ou melhor, as cianobactérias, deram uma importante contribuição na modificação da atmosfera terrestre, que passou de um ambiente anóxico para um ambiente oxidante. Elas fizeram isso através dos produtos da fotossíntese. Mas então, restam registros dessa história para corroborar com a teoria? Bem, os fósseis mais antigos datam do período Arcano, como este encontrado em Isua, na Groenlândia, com aproximadamente 3,7 giga-anos. Fósseis tão antigos são realmente impressionantes, mas para mim, algo realmente interessante é encontrar esses organismos vivos. Na Austrália, encontramos estromatólitos em formação. Mas afinal, o que exatamente são esses tais estromatólitos? O glossário da CIGEP define-os como estruturas bioermas, ou seja, estruturas sedimentares com crescimento recifal em montículos em lentes ou dômica desenvolvidas in situ por organismos, decimétricas, amétricas, carbonáticas, com formas geralmente colunares, finamente laminadas, construídas por ação de bactérias em mares rasos e quentes. Eles se desenvolvem como um tapete de colônia de cianobactérias dependentes da luz solar para se alimentar e crescer, recolhendo-se em estado dormente à noite para porções mais internas do montículo por elas criado e voltando no dia seguinte à superfície. O crescimento colunar de estromatólitos atuais foi calculado como sendo de 0,5 milímetros por ano. Nas imagens, vemos um estromatólito encontrado em Minas Gerais, com idade entre 1,2 a 0,9 bilhões de anos. A palavra estromatólitos deriva do grego estroma, significa colchão, e litos, que significa pedra. Então, estromatólito seria colchão de pedra ou rochas em camadas. Bem, a fossilização dessas estruturas pode se dar de algumas maneiras. Por exemplo, à medida que fazem a fotossíntese, as cianobactérias podem secretar o calcário que é preservado ao longo do tempo. Ou então elas podem secretar uma mucilagem pegajosa que acaba coletando sedimentos como carbonato de cálcio, formando essas camadas como representados no desenho. Ou, no caso de cianobactérias filamentosas, elas podem aprisionar grãos de sedimento nos seus filamentos. Ou ainda, as bactérias podem ter o seu conteúdo substituído por sílica no processo chamado silificação. Nesse último processo, é possível observar melhor as estruturas das bactérias, pois elas mesmas estão preservadas e não somente as suas construções. Os estromatólitos necessitam de certas condições para viverem, como determinada profundidade, clareza da água, exposição ao ar e ao sol, salinidade e ainda fatores bióticos, como outros organismos que habitam o mesmo território. Essas condições fazem com que o registro fóssil traga consigo informações sobre o ambiente em que tal estromatólito viveu, por exemplo o clima, a paleogeografia, o paleoambiente e a própria história da Terra. Neste gráfico da história da Terra, podemos ver o início no período Arcano, cujas únicas evidências de vida disponíveis são os fósseis de estromatólitos. Eles surgiram no Arcano e cresceram muito felizes no Proterozoico. Foi a sua era de ouro. No entanto, com a explosão de diversidade de invertebrados no Cambriano, as condições começaram a ficar menos favoráveis para o crescimento dos estromatólitos. Eles começaram a ser como que expulsos para as partes mais inabitáveis da Terra, onde a salinidade e outras condições diminuíam a concorrência. Além disso, a evolução começou a dar espaço para o crescimento de trombólitos e outros
microbialitos, que são estruturas parecidas com estromatólitos, mas com uma constituição biológica e formação diferentes. Apesar de ter passado os anos de ouro dos estromatólitos, eles seguiram firme vivendo em algumas áreas até hoje no Holoceno. No Brasil existem vários registros fósseis de estromatólitos, especialmente do Proterozoico, como esses das imagens, que são ambos de Minas Gerais. Agora uma curiosidade. Como eu comentei antes, existem estromatólitos e trombólitos vivos hoje na Austrália. E para um povo aborígene da região, os Noongars, existe uma crença sobre a origem dessas estruturas. A história do Tempo dos Sonhos, ou Dreamtime, diz que com a terra seca o povo orou ao mar para que a água se tornasse potável. Então seu criador deixou o mar na forma da serpente Wugal Madish. Ela passou pelas dunas de areia, criando uma enseada, botou os seus ovos, os trombólitos, e enrolou o seu corpo para protegê-los, as dunas de areia que protegem o lago. Os filhotes da serpente que eclodiram dos ovos esculpiram rios e, quando morreram, abriram túneis no subsolo, formando fontes subterrâneas em seu caminho de volta para o tempo dos sonhos. Essas fontes forneceram água potável para o povo no Ugar. E essas foram as referências utilizadas. Obrigada por assistir.